gostaria de agradecer muito rapidamente a Franciele pela organização e ao grupo que criou esse GT de Teoria Crítica. Como muitos de vocês sabem, eu não pertenço originariamente a esse campo. Eu deveria estar na sala ao lado ali no GT Kant, mas eu resolvi me arriscar um pouco. A ideia inicial da minha fala aqui no GT era discutir a apropriação que a Ben Habib e a Ellen fazem dos conceitos de razão prática e autonomia, né, para tentar compreender as aproximações e afastamentos, né, dessas duas teóricas críticas com relação ao pensamento kantiano. No entanto, eu decidi mudar o meu tema de fala completamente e eu queria aproveitar, na verdade, né, esse espaço aqui do GT de Teoria Crítica para pensar a questão da movimentação em torno do tema Mulheres e Filosofia, que tem ganhado espaço em diversas universidades, né, e em especial aqui na Ampof, desde a criação do GT de Gênero, na última Ampof, e a questão que eu venho me colocando, né, há bastante tempo, mas principalmente a partir dessa criação do GT, qual é o espaço que esse movimento de mulheres na filosofia está criando, ou seja, como e onde essas mulheres que estão pensando filosofia estão se localizando, né? É certo que nos últimos anos as pesquisas nas áreas de teoria crítica feminista e também de filosofia de gênero ganharam muita força no Brasil, né? Além disso, a partir de uma série de colóquios e encontros sobre mulheres e filosofia em diferentes universidades no país, tem se aprofundado muito sobre a discussão, né, na discussão sobre as causas, sobre a subrepresentação das mulheres na filosofia. No entanto, né, com a concentração da discussão sobre feminismo e gênero em um GT, é preciso considerar seriamente o risco de um isolamento da área de filosofia e gênero como sendo uma sub-área da filosofia, né? No artigo da Nancy Fraser, Histórias das Trincheiras, sobre filósofas mulheres e filosofia feminista, a Fraser narra os desafios enfrentados por ela e por suas colegas filósofas ao longo de suas carreiras em diferentes departamentos de filosofia nos Estados Unidos. Depois de descrever um quadro, em certa medida otimista, né, das mudanças alcançadas a partir dos anos 80, pela segunda onda do movimento feminista e pelas mulheres filósofas, né, que se consideravam o braço acadêmico do movimento, a Fraser apresenta um problema ainda muito mal resolvido no caso da disciplina de filosofia, né? Em contraposição à sua retrospectiva positiva sobre a criação da filosofia feminista continental, ela diz, eu vou fazer uma afirmação, uma citação um pouco longa, mas eu acho que é bem importante para a gente pensar a questão. Ela diz o seguinte: isso também precisa ser dito. Mesmo com toda a sua importância histórica, a filosofia feminista nunca conseguiu transformar a disciplina de filosofia nem na mínima parte do que as nossas colegas em outras disciplinas de humanidades o fizeram. Estou pensando na história, literatura, antropologia, estudos clássicos, todas as disciplinas em que a problemática de gênero teve sucesso em se tornar dominante. Nossa disciplina provou ser muito mais resistente, né, a disciplina de filosofia se provou ser muito mais resistente à transformação do que qualquer uma dessas. As filósofas feministas foram forçadas a adotar um caminho mais separatista do que as feministas daquelas disciplinas. O resultado disso é que a filosofia feminista se tornou uma espécie de gueto, ainda que seja o gueto mais vibrante da nossa profissão. A meu ver, os efeitos dessa nossa guetização são infelizes. Infelizes para um mundo filosófico mais amplo, que foi privado de nossos insights, mas também infelizes para nós. Frequentemente nós nos encontramos falando apenas umas com as outras, lendo umas às outras, citando apenas umas às outras. A meu ver, a filosofia feminista não deveria ser uma sub-área disciplinar entre as outras, mas uma perspectiva que desafia e principalmente transforma a filosofia enquanto tal. Fim de citação. Tomando como mote essa reflexão da Fraser sobre o isolamento da filosofia feminista,
eu gostaria de defender que, para além do fortalecimento das pesquisas que tematizam questões de gênero, interseccionalidade das relações de opressão de gênero, classe, etnia, sexualidade, etc., é fundamental um movimento mais amplo de transformação da própria filosofia e da maneira como a filosofia é ensinada nas universidades. Assim, eu gostaria de partir de algumas considerações feitas por Ben Habib e pela Petra Fraser para propor como fundamental a realização de uma abordagem feminista da história da filosofia. Eu não vou, portanto, discutir problemas internos e sistemáticos dos projetos filosóficos da Fraser e da Ben Habib. O que eu gostaria de fazer é me apoiar em textos dessas duas teóricas críticas para refletir sobre essa possibilidade de transformação da filosofia enquanto disciplina. No último capítulo do Situando Self, a Ben Habib faz um acerto de contas com Hegel, uma figura central no seu projeto filosófico, desde Crítica, Norma e Utopia. É nesse acerto de contas que ela discute os problemas metodológicos de uma abordagem feminista da filosofia. Ben Habib começa o capítulo retomando o debate das universidades americanas, no início dos anos 80, sobre a legitimidade do cânone de grandes obras do pensamento ocidental. Ela chama atenção para o modo como a perspectiva feminista colocou em questão a unidade desse cânone, e procurou mostrar que não se trata de escolher, de uma escolha neutra, mas de decisões que foram tomadas por um grupo de indivíduos, um grupo bem restrito de indivíduos. Quem decidiu quais são as obras clássicas, as obras importantes, foram homens brancos, proprietários, europeus, norte-americanos. Com a recuperação desse debate, a Ben Habib levanta o seguinte problema. Eu cito: como é possível fazer uma interpretação feminista da tradição? Fim de citação. Ela apresenta, então, inicialmente duas abordagens distintas que as teóricas feministas fazem de textos filosóficos. De um lado, a teoria feminista liberal dominante, que entende que as considerações sobre as mulheres feitas pelos filósofos canônicos seriam apenas mal entendidos, infelizes e às vezes embaraçosos, mas principalmente facilmente corrigíveis. A Ben Habib argumenta que essa perspectiva das feministas liberais utiliza os ideais iluministas de liberdade, igualdade e autorrealização, por exemplo, que estão presentes nessas obras canônicas, sem considerar nenhuma incompatibilidade desses ideais com relação às aspirações das mulheres. De outro lado, a Ben Habib apresenta uma vertente de feministas mais rebeldes, que considera que na tradição ocidental logocêntrica seria impossível pensar sem categorias binárias e que seria necessário, portanto, transcender essas categorias e buscar um discurso às margens da tradição filosófica. Então, para essas teóricas mais radicais, haveria uma incompatibilidade entre os ideais ocidentais de razão e o discurso feminista. Bom, a Ben Habib não se filia a nenhuma dessas duas vertentes, mas ela propõe uma terceira via, que ela chama de discurso feminista de empoderamento. E aí ela concorda até certo ponto com a via mais radical das feministas, que defendem que as categorias fundamentais da tradição não podem permanecer inalteradas, elas têm que ser modificadas. No entanto, a Ben Habib argumenta que essas categorias não têm que ser inteiramente jogadas fora. Ou seja, na introdução do livro, ela já tinha apontado para isso, já tinha deixado clara a necessidade de transformação das categorias do pensamento que são constituídas historicamente. Eu vou pular tem uma citação que ela apresentava, essa necessidade de transformação das categorias, vou pular, que é uma citação um pouco longa. Mas, enfim, o que interessa nessa leitura da Ben Habib é que ela nos faz questionar como é possível reformar a tradição universalista, após a crítica feminista ter desmascarado a suposta universalidade dos ideais iluministas. Ou então, como é possível defender as concepções iluministas que estabelecem princípios racionais universalistas e, no entanto,
sustentam que as mulheres não podem ter capacidade racional para pensar princípios universais e abstratos. Né? Uma última questão: como é possível defender uma concepção de participação democrática, que foi consolidada, né, na tradição iluminista, se as mulheres foram inteiramente excluídas da participação nas esferas pública e política? A Ben-Habib defende que é possível transformar as categorias fundamentais da tradição, questionando o que de fato elas significaram para as mulheres em certos períodos da história. É possível abordar a tradição recuperando as vozes contraditórias e as reivindicações concorrentes desconsideradas pelo discurso daqueles que venceram e que codificaram a história. Ben-Habib parece lembrar, em certa medida, aquela distinção que Benjamin traça entre a história dos vencedores e a história dos vencidos. Né? Ela afirma que é preciso perguntar pelo ponto de vista das vítimas, ou seja, é preciso recuperar o campo de batalha da história, na qual ainda estavam claras as aspirações e utopias das mulheres que foram bloqueadas pelos vencedores. Nesse sentido, assumindo o discurso feminista do empoderamento, o acerto de contas que a Ben-Habib faz com Hegel é proposto em duas partes. Num primeiro momento, ela se propõe a fazer uma análise filosófica interna dos conceitos e teses hegelianas sobre as mulheres. E aí ela discute, né, as teses da desigualdade natural entre os sexos, da superioridade do homem, segundo as quais o Hegel confina as mulheres na esfera privada e reserva aos homens o mundo externo do Estado, da ciência e do trabalho. Né? E assim ela chama atenção para o fato de que o Hegel, assim como Aristóteles e Platão, define as mulheres não como sendo seres humanos, como sendo não tão seres humanos quanto os homens, já que o Hegel atribui às mulheres as características de particularidade, passividade, ao passo que restringe aos homens as características de universalidade, pensamento abstrato, poder, atividade e liberdade. Em um segundo momento, o acerto de contas da Ben-Habib com Hegel é feito do ponto de vista externo às obras do filósofo. Né? Ela analisa as teses do Hegel em contraposição às lutas pela emancipação das mulheres que já ocorriam na sua própria época, né? Na época do filósofo. Ela argumenta que o Hegel foi incapaz de perceber a luta pelas mudanças nas relações de gênero exercida pelas mulheres que partilhavam dos próprios ideais da Revolução Francesa, né? E que aspiravam por igualdade, amor livre e reciprocidade. E aí Ben-Habib oferece como exemplo essa incapacidade do Hegel para enxergar as mudanças da sua própria época, mesmo com o convívio com a Caroline Schlegel, né? Ou Michaelis, que depois foi casada com Schelling. O Hegel convive com ela e poderia ter reconhecido, né, todas as mudanças e os movimentos com relação à emancipação das mulheres da sua época, mas ele, ao invés de fazer isso, continua a defender que as mulheres têm a sua função unicamente na família e que devem receber apenas educação suficiente para desempenhar tarefas domésticas. Né? Bom, num sentido parecido com o da Ben-Habib, isso eu não vou desenvolver muito, né? No texto O que é crítico na teoria crítica, a Fraser também apresenta uma abordagem feminista semelhante, né? Mas se referindo mais às ideias presentes em teorias contemporâneas. Né? A Fraser defende que para avaliar uma teoria crítica, para além dos testes de suficiência empírica, é preciso também perguntar, eu cito a Fraser, até que ponto ela teoriza a situação e as perspectivas do movimento feminista. Até que ponto ela serve para o esclarecimento das lutas e aspirações das mulheres contemporâneas. Fim de citação. Nesse sentido, a Fraser faz nesse texto, né, nesse artigo, ela faz um acerto de contas com a teoria da ação comunicativa do Habermas, e questiona se a teoria crítica do Habermas replica ou reproduz as racionalizações ideológicas da dominação e subordinação das mulheres. Né? Ela procura, então, explicar como Habermas possui uma concepção restrita e machista sobre a família, a criação de filhos
e é omisso as relações com relação a é omisso as relações de gênero quando ele concebe a distinção entre esfera pública e esfera privada, né? Bom, essas considerações colocadas por Benhabib e por Fraser ajudam a gente a formular algumas tarefas para uma abordagem feminista da história da filosofia, né? E aí a primeira delas, a meu ver, seria a de explicitar o sexismo presente nos textos filosóficos, né? É preciso indagar sobre a legitimidade dos conceitos presentes nas obras tradicionais, que defendem claramente, né, a dominação das mulheres, e explicar a reprodução de argumentos machistas dos chamados grandes pensadores, né? É preciso questionar se esses argumentos sexistas comprometem os conceitos filosóficos ou se esses conceitos podem ser transformados ou atualizados para pensar as questões do presente. E é claro, estou enfatizando aqui a questão das mulheres, mas é necessário explicitar e combater, né, no interior da filosofia a reprodução de uma série de discriminações, né, de gênero, raça, etnia, nação, etc. Né? Desse modo, ao abordar, enfim, essa parte eu vou pular, senão a Fran vai cortar meu tempo, mas quando se aborda a política de Aristóteles, por exemplo, é preciso fazer uma legitimação das relações, uma discussão, né, sobre a legitimação das relações de dominação com relação às mulheres e aos escravos que o Aristóteles faz no interior da esfera doméstica. Enfim, mas não vou desenvolver muito isso. Eu passo para a segunda tarefa de uma abordagem feminista da história da filosofia, né? Eu acho que não se trata, é claro, de jogar o cânone dos grandes filósofos fora, né? Nem de eliminar do cânone o pensamento filosófico tal como está constituído, mas é preciso revisar esse cânone de diferentes maneiras, né? Para explicitar e questionar o machismo contido nos textos filosóficos, é importante recuperar o contexto da época em que foi escrita, né? Que a obra foi escrita. É muito comum a tentativa de se esquivar do problema do machismo nos textos filosóficos, dizendo que o filósofo está meramente reproduzindo o preconceito da sua própria época, né? Por isso que eu considero extremamente interessante esse movimento que a Benhabib faz de recuperar a época do Hegel, né, para mostrar como ele foi incapaz de reconhecer os movimentos pela emancipação da mulher e as exigências pela alteração das relações de gênero que já existiam na sua própria época, né? Portanto, para explicitar essas relações de dominação de gênero presentes nos cânones, ou no cânone filosófico, é preciso lançar luz às reivindicações da época em que o próprio filósofo foi incapaz de perceber. Então, a segunda tarefa de uma abordagem feminista da história da filosofia seria fazer boa história da filosofia, ou seja, sair da análise da estrutura do texto filosófico e compreender o contexto histórico em que a obra foi escrita, né? Nesse sentido, uma abordagem feminista da história da filosofia exige como terceira tarefa que essas vozes apagadas da história sejam recuperadas e incluídas em um cânone de pensadores e pensadoras. Também nas nossas discussões, né, é muito comum ouvir os argumentos de que as mulheres filósofas não aparecem no cânone porque elas possuem textos muito dispersos, fragmentados, porque não conseguiram publicar devido às proibições da época, etc. Né? Em alguns casos, existe, em certa medida, né, um reconhecimento de que existiram mulheres filósofas, mas esse reconhecimento vem junto com uma declaração de que o pensamento dessas mulheres só importa na medida em que elas foram influentes ou importantes, né, para os grandes pensadores, né? Então, um estudo para as pessoas que recuperam, né, essas figuras das mulheres na história da filosofia, muitas vezes tornam esse estudo preso à compreensão do pensamento canônico. Então, a proposta é estudar Heloísa para entender o Abelardo, Cristina para entender Descartes, Caroline para entender o Schlegel, né? Ora, já existe um trabalho bastante consolidado, não apenas de mostrar que existiram essas filósofas, mas de levar a sério esses projetos filosóficos como relevantes e consistentes, né? Então,
A Heloísa não precisa ser lida a partir ou na sua relação com Abelardo, mas pela sua própria proposta ou pelo seu próprio pensamento filosófico, né? Então, a terceira tarefa é dessa de fazer um trabalho rigoroso de investigação e reconstrução de filosofias que se perderam ao longo da história, né? E aí, enfim, essa discussão leva também à discussão do uso de fontes, né? Porque muitas mulheres de fato não puderam publicar ou publicaram em obras menores como correspondências, consideradas menores, né? Como correspondências. Então, a gente teria que discutir também a própria ideia de que a obra canônica é a obra publicada, né? Enfim, eu gostaria de concluir, né, dizendo que é claro que essas tarefas de explicitar o sexismo do cânone filosófico, né, de resgatar as reivindicações da época e de incluir as mulheres no cânone não são suficientes, ou seja, elas não bastam ainda para uma transformação completa da filosofia, mas elas são passos fundamentais que permitem com que a gente saia da trincheira, com que a gente saia de uma limitação a uma sub-área, né, da disciplina filosofia, e elas permitem pelo menos uma exigência de um novo questionamento da relação entre filosofia e história da filosofia. Obrigada.